Quero saudar a igreja em nome do Senhor Jesus. Sou o pastor Mauro César, da Igreja Evangélica Casa de Oração, em Campo Grande, Recife. Quero meditar com você, neste momento, um trecho da Palavra do Senhor, que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, e versículo do 31 ao 34. Diz assim a Palavra do Senhor. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Amém. Então, irmãos, nós vemos aqui o Senhor Jesus em uma conversa com o apóstolo Pedro, em que ele vem chegando diante dele e trazendo uma revelação muito profunda a nível espiritual, do qual Satanás tinha pedido ao Pai para que viesse cirandar com Pedro como um trigo, ou seja, em trazer provas, dificuldades, trazer situações que na vida de Pedro seriam muito terríveis. É como pegar o trigo, colocar numa arupemba, numa peneira e começar a balançar para tirar as impurezas, para passar somente aquilo que realmente for o fiel, como o fiel da balança. Então essa seria, naquele momento, uma situação que para Pedro seria muito difícil dele suportar. Tanto é que Jesus disse: olha, e eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Muitas vezes, irmãos, nós estamos vivendo o Evangelho, estamos dentro da palavra de Deus, mas acontece muitas vezes que nós não estamos tão prontos, tão preparados, como muitas vezes nós pensamos que estamos. Certas circunstâncias da vida, certas perdas, ausência de, podem trazer para nós conflitos espirituais, podem trazer para nós conflitos emocionais, doenças emocionais, porque devemos saber que todos nós somos humanos, porém vivendo ainda aqui na Terra, e temos dentro de nós um ser espiritual, naturalmente, aqueles que já se entregaram a Cristo. Porém, é importante saber que Deus não prova ninguém além do que ele possa ser provado. Ou seja, Deus sempre vai dar a prova, mas também o escape. Sempre vem junto com o escape. Sempre vem uma saída de Deus para a vida das pessoas. Então, muitas vezes, nós como humanos, e mesmo servos de Deus ainda, aqui nessa terra, enfrentamos dificuldades e muitas vezes queremos simplesmente fazer de conta que não está existindo nada. Fazer de conta que está tudo bem, tudo certo, está tudo normal. Não, mas eu sou crente, e se trata muitas vezes como super homens, super mulheres, que na realidade não somos. Se alguém está sentindo algum problema como depressão, está sentindo
movimentos como alguma síndrome de pânico, síndrome, medo disso, medo daquilo. Isso é algo que precisa ser tratado. Algumas vezes na medicina, outras vezes com oração, outras vezes com um psicólogo, um psiquiatra. Isto é natural. Precisamos nos cuidar e não simplesmente tratar como tudo seja espiritual, porque nem tudo é espiritual. Há doenças espirituais, mas há doenças também que são tratadas de uma maneira humana, através de remédios. É claro que entendemos que Deus pode curar doença de qualquer natureza. Doença que o médico trata, Deus cura também. Doença que o psicólogo, que o psiquiatra pode tratar, o Senhor cura também. Trata. Deus, o Senhor tem capacidade para tudo. Porém, nós, como humanos, não podemos negligenciar muitas vezes uma doença, uma enfermidade, um mal, simplesmente porque é crente. Tem que passar por cima, tem que passar com tudo e dizendo que está tudo bem e tudo estando mal. Não. Devemos ser coerentes com toda a naturalidade. Está doendo, tem que dizer, está doendo e aonde dói. Para poder encontrar solução. Para não estar carregando fardos, não estar carregando feridas abertas e simplesmente põe um pano por cima e vai embora. Você está bom, está curado. E não estando. Enganando-se a si mesmo. Simplesmente para não demonstrar fraqueza. A fraqueza é do homem. O cair é do homem. O levantar é de Deus. Então precisamos entender que há necessidades em qualquer um momento da nossa vida que precisamos de uma pausa, de parar, de meditar, de procurar resolver questões não resolvidas, um perdão que não foi liberado, uma conversa, um diálogo para expor determinadas situações, para deixar tudo, como diz o ditado, o ponto nos is, deixar tudo organizado. Não podemos levar a vida simplesmente como que fosse puramente um mar de rosas. Antigamente, até escutei muito isso, até dos meus pais, e dizia, a vida não é um mar de rosas. E isso é uma verdade. A vida não é um mar de rosas. A vida, principalmente essa vida temporal no qual nós estamos passando aqui na Terra, ela é composta de dificuldades, de um nível, de outro nível, mas todos passam frustrações, todos passam dificuldades, todos estamos sujeitos a situações adversas. O crente e o não crente. Porque é a vida que é assim. É a vida que traz no seu contexto situações que vêm para nós como desafios. Desafios do qual nós precisamos estar firmes com o Senhor para suportar, para ultrapassar, mas não negligenciar, para resolver e depois continuar. Há um momento do parar e se resolver para depois continuar. Não podemos estar carregando uma bagagem desordenada, desconfortável. Por quê? Porque um doente não pode curar o outro doente. De forma nenhuma. Tem que primeiramente
receber cura, procurar cura, primeiramente tem que diagnosticar a causa daquela situação. O porquê eu estou assim. O porquê dessa circunstância, dessa situação. E aí, agora, estudar o método, a maneira, a forma de trazer a solução. A solução significa a cura. Então, precisamos sim entender dessas situações. O Senhor aqui, ele disse, olha, eu intercedi por você, eu não deixei que tais situações viessem sobre você. Eu não permiti isso. Porque você ainda não estava preparado. Você não tinha condições, você não ia suportar. O Jesus falou isso aqui, olha aqui. Para que a tua fé não desfaleça. Não ia suportar. Ia correr, ia deixar tudo, ia jogar tudo para trás. Ia se desesperar. E Deus disse, olha, e Deus está dizendo para você hoje, agora, Deus conhece os teus limites. Deus conhece os teus medos, as tuas situações. Deus conhece os teus porquês. Deus te conhece muito mais até do que você conheça a você mesmo. Aí Jesus disse ainda, quando te converteres, confirma teu irmão. Ora, Pedro já estava há algum tempo já andando com Jesus. Pedro já vinha caminhando por Jesus por um bom tempo, mas ainda não havia convertido o coração. Nós vemos aqui, estava em média com o Senhor, em média de 3 anos já de caminhada no Evangelho diretamente com o Senhor, questionando, perguntando, se envolvendo. Você vê, Pedro, ele é muito envolvente nas situações. E ele está aqui, nesse momento, conversando, o Senhor conversando com ele, e ele diz assim que, quando te converteres, a questão não é apenas estar dentro de uma igreja, a questão não é apenas gostar do Evangelho, não é apenas respeitar o Evangelho, tudo isso é muito importante, mas a questão não está aí. A questão está na verdadeira conversão. Quando te converter, você vai confirmar, ou seja, quando você se converter, você vai estar em condições de firmar também outros na fé. Ou seja, vai ficar em uma posição em que outros serão convertidos ao Evangelho. Você será uma rocha. Porque hoje temos crentes que estão se desviando da verdade da palavra de Deus. Porque ainda não se converteu verdadeiramente. Porque chegou numa igreja, entrou na igreja, gostou da igreja, disse que aceitava Jesus, falou essas coisas, estava ali dentro envolvido, mas na primeira dificuldade, primeira situação, correu. Quando tu te converteres, aí você vai ter firmeza. Porque aquele que verdadeiramente está convertido e tem um entendimento espiritual com o Senhor, que realmente tem sua vida colocada nas mãos do Senhor, que entregou a sua vida a Deus realmente, não tem esse negócio de estar deixando, vou deixar o Evangelho, vou me afastar, eu saiu, depois voltou, depois saiu de novo e ficou nesse negócio. Ah, estou no mundo agora porque eu estou desviado. Quem se converte não tem espaço no seu coração dessa palavra. Quem verdadeiramente se converte? Se converte, se entrega a Cristo e vai até o fim. Morre, muitas vezes sofrendo perseguição, morre
em conflitos, mas não nega, não desiste de Cristo. Pedro responde a Jesus, diz assim, olha, Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Você vê como, às vezes, nós temos um engano pessoal. Quantas pessoas enganam-se a si mesmo? Alguns até podem dizer assim, se uma situação viesse na minha vida dessa natureza, eu acredito que eu não suportava não. Se viesse na minha vida uma situação dessa, eu não sei não, viu? Mas para dizer que continuaria com Cristo e sofrendo uma tortura, e sofrendo uma pena de morte, eu não sei se eu suportaria. E muitas vezes essa pessoa que diz, eu não sei se suportaria, é uma das primeiras que quando chega naquela situação, ela diz, não nego não, acabou-se, pronto. Define no coração, fala arrosado e diz, acabou-se agora, pronto, eu decidi e pronto, e fim de festa. Talvez aquelas que muitas vezes não têm tanta convicção de certeza, muitas vezes são as primeiras a tomar iniciativa a favor daquilo que crê, daquilo que realmente entrou dentro do seu coração. Enquanto outras, como o caso de Pedro aqui, não, eu aqui nada, se vier eu sustento na hora, eu estou disposto até a ser preso e até a morrer. Se vier, comigo tem esse negócio não nego não, e fala daquela maneira, aquela expressão toda, com tanta firmeza. Mas quando chega na hora, não digo todos, naturalmente, mas pode acontecer que haja alguns Pedros falando rosado, que é tão firme, mas quando chega na hora, é o primeiro a negar. É o primeiro a se esconder. É o primeiro a se acovardar. O engano, muitas vezes estamos no nosso engano pessoal. Nós não conhecemos em nós mesmos as nossas condições reais de suportar crises, de suportar pressões, e muitas vezes nos achamos tão fortalecidos, o quanto na realidade não aconteceu ainda. Muitos no engano pessoal. E Jesus, quando ele fala isso, Jesus olha para ele com aquele olhar de amor, com um olhar singelo para Pedro e diz, digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. E nós vemos, aleluia, neste mesmo capítulo, no versículo 54 em diante, você vê Pedro ali negando Jesus. Pedro dizendo que não conhece, que não sabe quem é aquele homem. Logo em seguida, da tarde para a madrugada do dia seguinte, já estava Pedro todo nervoso, até que quando o galo canta, ele entende a realidade do que ele tinha feito, de quem ele estava tentando ser, tentando mostrar algo que na realidade, no seu íntimo, no seu interior, ele não era. Não adianta, não precisamos de forma nenhuma, nenhum de nós,
querer mostrar aquilo que não somos. Precisa você mostrar o que você não é. Não precisa você querer ser aquilo que você não nasceu para ser. Seja você mesmo, seja você mesma, dentro das suas limitações, dentro das suas necessidades. Você não tem que mostrar para ninguém nada. Você não tem que mostrar, você não tem que fazer com que as pessoas tenham uma imagem de você, uma imagem robusta de algo ou de alguém, do qual na realidade você não é. Nem adianta querer se exaltar para ser o que não é, e nem também é necessário que se venha a se diminuir tanto, a se colocar numa posição de coitadinho, do que eu não posso, do que eu não consigo, do que eu não sei, do que eu não sou capaz. Não, também não é assim. Precisamos apenas de ser quem somos. Eu tenho que ser quem eu sou dentro das minhas limitações. E aí, chega por aí. O além disso, compete ao Senhor. O além disso está nas mãos de Deus. Precisamos ser super crentes, super homens, super mulheres. Não há necessidade para nada disso. Deus nos concedeu uma vida aqui na terra para que vivamos essa vida, para que você viva a sua vida de uma maneira gostosa e agradável. Com o Senhor, a sua vida deve ser agradável, tranquila, em paz, em harmonia. Uma vida onde você está em paz e levando paz também para aqueles que estão ao seu redor. Porque quem tem paz não lança ódio. Quem tem paz transmite paz. Quem tem amor transmite amor. Quem tem misericórdia transmite misericórdia. Temos que transmitir aquilo que temos dentro de nós. Cada um só pode liberar de si aquilo que ele tem. Porém, se eu não tenho ainda, se você ainda não tem, vamos trabalhar para ter, vamos buscar por onde ter, vamos nos esforçar diante do Senhor para conseguir, para que o Senhor traga, lhe encha do céu dessas coisas para que você possa naturalmente, com toda tranquilidade, viver uma vida harmoniosa. É a melhor vida que tem. Uma vida sem doenças nem feridas na alma. Por que tanta gente cheia de angústias? Tanta gente cheia de ódio? São pessoas doentes. São doentes, apenas doentes. As doenças estão dentro. E eles liberam esses ódios, essas raivas, essas iras, simplesmente como consequência. Isso não é a doença. Isso apenas são os reflexos da doença, os sintomas da doença. É como alguém que tem febre. E a pessoa não está doente de febre. Que febre não é doença. Febre é sintoma. Então, se alguém está com febre é porque está com alguma doença no corpo. Naturalmente, no mais comum, uma inflamação em alguma parte do corpo, em algum órgão do corpo, algo não está funcionando bem e agora vem a febre, como um despertar de que tem algo errado com o corpo. Assim também são as doenças da alma, do espírito. O ódio, o rancor, a ira, a inveja, são tudo sintomas de coisas muito maiores. É a ponta do iceberg. É a pontinha que está aparecendo, mas dentro o volume é grande de coisas não resolvidas, doenças que na alma, situações que não foram
resolvidas, perdões que não foram liberados, situações que não foram, situações mal resolvidas na vida. E isso trouxe traumas para dentro das pessoas. E às vezes tanta gente agressiva, a violência reinando, mas não é nada além, nada mais do que doenças na alma que fazem as pessoas ficarem assim. Pedro estava convicto de que ele estava muito bem, que ele se garantia naquela situação. E disse que nada, eu estou pronto a ser preso, até para morrer. Mas apenas por 3 vezes ele negou ao Senhor. E no final, no último momento que ele nega Jesus, no versículo 62 do mesmo capítulo, a Bíblia diz: e saindo Pedro para fora, depois que negou as 3 vezes, a Bíblia diz, chorou amargamente. Chorou amargamente. Negou a primeira, a segunda, terceira, o galo canta, ele se lembra das palavras do Senhor, porque até então, nesse curto espaço de tempo, ele negou a primeira vez e não veio nada à lembrança. Saiu novamente, negou segunda vez, nada à lembrança das palavras que Jesus disse que ele ia negar. Terceira vez, negou, nada à lembrança. Em seguida, o galo cantou. Já ia amanhecer o dia, a madrugada estava por terminar, já começar o início do novo dia. E quando o galo cantou, que ele escutou a voz do galo cantando, veio a lembrança plena de todas as palavras que Jesus tinha conversado com ele, que ele iria negar antes que o galo cantasse, ou seja, antes de amanhecer o dia propriamente dito. Você vai me negar. E isso aconteceu, porque o coração de Pedro não estava realmente preparado para aquilo que ele pensava que estava. E você? Até que ponto você leva a si mesmo com tais convicções? Porque quando ele entende agora que diz, poxa, ele disse que eu ia negar e eu neguei. Eu fiz realmente aquilo que ele disse que ia acontecer, aconteceu. Pedro não queria que acontecesse essa palavra na sua vida. Pedro ficou chocado, porque a palavra que Jesus disse sobre ele se cumpriu. A palavra que o Senhor tem dito para você há de se cumprir na sua vida, seja qual for a palavra. Há de se cumprir na sua vida, na minha vida e na vida de todo aquele do qual ele falou e ele fala. A palavra do Senhor se cumpriu. E quando a palavra do Senhor se cumpriu na vida de Pedro, o texto diz que ele chorou amargamente. Chorou com amargura na alma, uma dor profunda, intensa, por ter negado, por ter feito algo que ele disse que nunca faria, que ele falou que estava disposto até morrer ou ser preso. Mas ele disse, você não vai precisar de morrer, você não vai precisar de ser preso, você vai apenas me negar. E isso foi o que aconteceu. Você apenas precisa me negar. Quando ele chora amargamente, este choro amargo, isso traz limpeza da alma. Limpeza da alma. Nesse momento acontece, posso dizer, sem sombra de dúvidas, é como agora está acontecendo uma verdadeira conversão, uma verdadeira limpeza da alma. E Pedro agora vem
em si, chora, se retira vergonhosamente, procura não mais estar em contato com os irmãos, procura se afastar de todos. Tanto é que Jesus, depois da ressurreição, ele começa a aparecer e diz: e Pedro, diga a Pedro também, fale com Pedro. Até que ele encontra Pedro, antes dele aparece numa casa e come pão com mel, fala com Tomé, manda Tomé colocar o dedo na ferida dele e encontra-se antes com outros, até que tem um encontro especial com Pedro. Quando Pedro está pescando e o Senhor Jesus faz um fogo na beira da praia e está assando os peixinhos e conversa. Vocês pegaram alguma coisa? Não pegou nada a noite toda. Se joga a rede do outro lado. Aí jogam a rede, vem o peixe, aí João disse: Pedro, é o Senhor. Aí a Bíblia diz que ele se joga dentro d'água e vai nadando. Quando se encontra com o Senhor, e o Senhor diz: Pedro, e ele diz: Senhor. Aí ele diz: Pedro, tu me amas, Pedro? E Pedro disse: eu te amo, Senhor. Se apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas, Pedro? Amo, Senhor. Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Tu sabes, Senhor. E o Senhor diz: apacenta minhas ovelhas. Então nós vemos assim Deus com uma maneira carinhosa e abraça ali Pedro e os outros. E Pedro recebe uma cura plena. E depois desse encontro com Jesus, depois desse chorar amargo, de lançar para fora todos o seu eu, jogar para fora o seu eu, os obstáculos, as dificuldades que nós colocamos diante de Deus, as barreiras que construímos, os muros que levantamos para nos separar de Deus, nos separar de Jesus. Eu chego para alguém e disse assim, alguém ouviu o evangelho e ficou tão interessado no evangelho, parecia que o evangelho realmente tinha entrado dentro dele e entrou. E eu cheguei para ele e disse: o que é que lhe impede de aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? E aquela pessoa ficou ali parada olhando para mim e disse: não, nada me impede. Eu digo: por que você aceita? Vamos aceitar Jesus? Agora não. Ora, havia impedimento ainda. Havia impedimento. Mas aquela pessoa simplesmente disse: não há impedimento. Não há impedimento. Pelo menos um impedimento aparente. Pedro negou a Cristo, mas no momento em que Pedro chora amargamente, foi como um banho, um belo e gostoso banho, como diz aí o pessoal da antiguidade, um banho de cabeça. Banho de cabeça, banho bem tomado na alma. Banho na alma. Limpou aquela alma. E agora Pedro estava limpo. E quando se encontra com Jesus agora, é outro homem. Prega o evangelho até os últimos dias de vida. É usado poderosamente pelo Senhor. Porque ele destronou o eu dele, que o eu dele dizia: eu posso, eu faço, eu não, eu assim. Mas quando ele é destronado do eu dele, nesse choro amargo, ele agora sim está pronto. Está limpo para receber a Cristo. Está com o coração inclinado para dizer: Senhor, eu te amo, Senhor.
Eu falhei, mas eu não vou falhar mais. E agora, Jesus tinha dito anteriormente, quando tu te converteres. E agora, nesse próximo encontro, realmente há uma profunda e maravilhosa conversão de Pedro. Assim seja na sua vida. Assim seja com cada um de vocês, meus amigos e irmãos. Que cada um de nós procuremos olhar para dentro de nós mesmos e procuremos encontrar a fonte daquilo que se torna obstáculo em nossas vidas. Que o Senhor levante dentro de nós uma visão espiritual para nós olharmos o nosso eu, porque muitas vezes estamos com o nosso eu sentado no trono do comando das nossas vidas. Mas o trono do comando da sua vida deve ser o Senhor Jesus. Este deve ser o comandante supremo, aquele que guia os teus passos e que te leva por caminhos planos, para que você seja vencedor, e além não só vencedor, mas mais do que vencedor, por aquele que te amou e te ama. Então, em nome de Jesus, guarda essa palavra no teu coração. Saiba que o engano pessoal, o engano que nós muitas vezes nos enganamos, tem que ser destronado, porque a palavra de Deus e a tua firmeza na presença de Deus está firmada não no engano pessoal, mas está firmada na verdade da palavra de Deus. Está firmada na presença e na verdade da palavra. Isto é o suficiente. Não precisa ser palavras bonitas, não precisa ser coisas robuscadas, nada disso, mas apenas e pura e simplesmente a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que o Senhor venha sobre a tua vida, que o Senhor venha transformar cada dia mais, mas eu já estou transformado, glória a Deus, que o Senhor continue essa transformação, mas eu preciso ser transformado, que o Senhor venha ao teu encontro e faça essa transformação. Mas eu não preciso de ser transformado. Eu digo para você, você precisa, e o mais que pensa que não precisa, é o que mais precisa. Porque precisa e não tem consciência dessa necessidade. Então, em nome de Jesus, deixa o Senhor trabalhar na tua vida, abre o coração e te entrega cada dia, todos os dias, nas mãos do Senhor. E Ele vai fazer contigo o melhor para a tua vida. Vai te dar salvação, vida eterna, vida com abundância, vida boa, tranquila, aqui na terra já, paz, amor de Deus dentro do coração, a presença do próprio Deus dentro de você. Que é melhor do que isso? Aonde? Não tem melhor. Este é o melhor de Deus para a tua vida. É uma vida tranquila, de paz, de harmonia, uma vida onde Ele começa a trabalhar por você e vai cuidar de toda a tua família. É o presente que o Pai enviou para a terra, o maior e melhor presente, seu Filho Jesus, o presente para toda a humanidade, o presente para todos nós. Abrace esse presente e guarde esse presente dentro do seu coração com muito amor, com muito carinho, porque ele merece isso e muito mais do que isso. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vou orar com você nesse momento. Pai querido e santo, em nome de Jesus Cristo, Pai, toma em tuas mãos as nossas vidas, Deus. Dai-nos, Pai, instruções, orientações, meu Pai, para que possamos caminhar nesta vida que estamos vivendo, Deus. Não nos enganando pessoalmente, Deus, mas que a nossa vida esteja centrada e posta na verdade da Tua palavra, Pai. Temos as nossas fraquezas, sim, meu Deus, temos fraquezas, mas nos ajuda, Pai, a sarar
as nossas feridas espirituais, feridas da alma, feridas psicológicas, Deus, palavras que foram lançadas com tanta força sobre nós e isso nos fez ficar tristes e abatidos e muitas vezes até sem muito entendimento, Deus. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, restaura as nossas vidas, cura as nossas feridas, Pai, que venhamos a estar abrindo os nossos corações para esta cura diante de Ti, Senhor. Em nome de Jesus Cristo nós te agradecemos, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz, hoje e eternamente. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém. Feliz Dia dos Pais. Amém.